Bom dia, pessoal. Aqui é a Yetzti, do canal Yetzti Wahrheit. Hoje é 6 de maio de 2018. Eu adoro colecionar notícias manipuladoras. Sabe essa tosse que eu tô? Eu tô percebendo que muita gente está com esse na garganta. Eu vejo pessoas fazendo artesanato, jornalista, um monte de gente. Tá todo mundo com esse... Não cura nunca. Você tem uma tosse e depois você fica com esse rum-rum por muito tempo. Vai e volta, vai e volta. Pelo menos eu vi as meninas aqui da Europa que estão fazendo vários vídeos. Muitas estão assim. Percebo se no Brasil vocês também estão percebendo essas coisas. Então, essa página Hype Science, ela também coleciona, adora colocar notícias manipuladoras, notícias verdadeiras, mistura com um monte de coisa. E tudo é em nome da ciência, tá bom? Cientista descobre como será a mulher do futuro. E aqui, se vocês quiserem encher a cabeça de vocês com coisas que pode manipular, se seu filtro mental não estiver ativado, sejam bem-vindos. Também, não se esqueçam de ler uma pessoa que comentou muito lucidamente e respondeu bem a página. Apesar dele não estar livre da manipulação, ele deu uma resposta muito boa. Como eu falei em outro vídeo sobre artigos que eu li há alguns anos atrás, hoje eu decidi procurar aqui no meu computador sobre o que eu li anos atrás. Homens serão mais femininos, diz cientista. Só que eu não estou achando, mas eu vou passar para vocês. Algumas coisas que talvez vão sumir no futuro. Vamos viver até 1000 anos. Os cérebros de homens e mulheres são diferentes. Blá, blá, não abri. Como descobre que... esse eu abri. Atenção, mulher, o DNA de cada homem com quem você faz sexo. Por que há poucas mulheres cientistas? Isso não é verdade. Porque as mulheres eram homens e os homens são mulheres. No futuro, as pessoas não morrerão por envelhecimento. A ciência explica a criação de Deus. Cientistas fecundaram óvulos sem usar espermatozoide. Precisamos de cada vez mais mulheres na ciência. Qual será a reação de homens na hora do encontro com ETs? Comprovado, as mulheres são mais inteligentes que os homens. Existe amizade entre homens e mulheres? Era uma pergunta, né? Aquecimento global é inevitável. Mulher e homem heterossexuais não podem ser apenas amigos. Acredito nisso. Quando me pergunta qual é o maior cientista de sempre, cientista feminista, bebês com 2 pais, homens serão possíveis em 2 anos. Isso aí eu já coloquei no meu Facebook, eu acho que eu comentei num vídeo sobre isso. Enfim, eu não acho mais nas procuras que eu faço, nas buscas. Olha só, mulheres se sentem mais atraídas por homens com senso de humor. Depende do senso do humor, né? Eu nunca vi tanta besteira, gente. O futuro do sexo masculino e feminino, mais ou menos. Como alguém se torna gay. Mulheres pioneiras na ciência. Bom, eu sei que eu dei uma procurada também no outro computador lá em cima. Não achei. No meu tablet, não achei. No meu mobile, meu celular, não achei. Procurem vocês, vejam se vocês encontram no celular. Desculpa, na web brasileira. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho das AI que estão nos telemarketing. Elas ligam para as pessoas e fazem perguntas. E no início, muitas pessoas caíram nessa, né? Mas os americanos já estão percebendo e eles descobriram uma maneira de pegá-las. Ele faz assim, uma pergunta assim, tipo, eu gostaria de saber se você é um robô. Você é um robô? Pode me responder? Aí ela fala... ela sempre responde a mesma coisa e nunca responde, eu não sou robô. Aí ele fala, eu gostaria que você dissesse, no, I'm not a robot. Ela não consegue, ela só sabe, eu sou uma pessoa que existe. Deixa eu ver se eu acho o vídeo que mostra essa parte. Esse repórter vai perguntar para a AI se ela é um robô, né?
Então ele liga para a Cyborg Telemarketer. Named Jacob Hall. Hello, this is The name from this robot é Jacob, ou acho que Jacob Paul. Então ele vai conversar com ele. Antes, deixa eu mostrar. Esse aqui é o canal, tá? Aqui é o nome, o título do vídeo, se vocês quiserem procurar. Vamos lá. Jacob. How are you today? I'm good, Jacob. How are you? I'm doing fine. Thanks for asking. You're a robot, right? There's Isso, ele perguntou pra ele. Eles falaram, alô, como vai e tal, tal. Depois ele falou, ei, você é um robô, certo? a live person right here. Aí ele fala assim, não, eu sou uma pessoa viva, falando, uma verdadeira pessoa aqui falando. A inteligência artificial, estão sempre repetindo isso, né? E de uma maneira que você pensa que é uma pessoa, porque ele dá risada, né? Really? There's a live person right there. Yes. É verdade, então você é uma verdadeira pessoa, né? Uma pessoa viva do outro lado. Can we continue? All we need is for you to answer a few questions for us. Poderemos continuar? Ele pergunta. Tudo que eu quero saber de você é que você responda algumas questões para nós e... And we can tell you if you qualify. Is that okay? Are you a robot, sir? There's a lot. Aí ele pergunta de novo, você é um robô, senhor? Aí ele fala, aqui, ó, a resposta. Live person right here. A mesma resposta. Então, um dos truques é você fazer algumas perguntas diferentes que a inteligência artificial, não vai conseguir responder. Tem vários vídeos já falando sobre isso para alertar as pessoas, né? Tem voz de mulher, tem voz de homem, e vocês perceberam como é tão mais natural que as inteligências natural. Quando eu conversava com elas antigamente, tinha uma voz robótica, né, sintetizada e tal. Agora a voz sintética, ela tá tão humanizada que muita gente caiu no início, é normal. Vamos ouvir um pouquinho do inglês, vocês vão perceber que ela não consegue responder quando ele pergunta se ela é um robô, robot. Online request you once made about health insurance coverage. We work with all major companies and compare all the rates for you. I can get you a quote in about 5 minutes, okay? Are you a robot? I am a real person. Can you hear me okay? Então, você viu como parece uma pessoa normal? Ela começou a conversar, ele perguntou, você é um robô? Aí ela, I'm a real person, eu sou uma pessoa real. Real person. Can you hear me okay? I can hear you just fine, but you sound like a robot. Então, ela perguntou se ele poderia ouvir ela bem, aí ele falou, eu posso ouvir você bem, mas você parece como um robô. Aí, então ela respondeu, I understand. Can we continue? Podemos continuar? Sure. Certamente. Are you currently on Medicare? No. Why are the questions so personal? Ele We perguntou, received your online application for health. ela está perguntando alguma coisa do Medicare que o Obama inventou, e ele perguntou para ela por que ela está fazendo perguntas tão pessoais a ele. Um domingo, até o próximo, Jetzt die Wahrheit. Em 2016, eu repostei uma postagem que eu havia feito no Facebook. 6 de outubro de 2015, mas eu acho que eu escrevi essa postagem também em 2014. Não me lembro bem, mas eu acho que sim. Não use os chatbots para falar de sexo. Muitos de vocês sabem o que é uma inteligência artificial? Não sei se todos vocês conhecem os chatbots. Deixo abaixo algumas explicações em links. Eu traduzi no Google rapidamente alguma coisa sobre isso. Vocês podem acessar o link abaixo e ler melhor. Às vezes é a promessa de sexo que engana vocês. Às vezes é porque eles parecem sábio, amigável ou apenas engraçados. Os bots realmente não se importam em enganar. O seu único objetivo é fazer com que você ache que eles são humanos.
Na verdade, se você usar a mídia social ou passar algum tempo online, é bem possível que você já tenha sido vítima. Esta semana, uma afirmação controversa de que foi feita um chatbot passou no teste de Turing em um evento na Royal Society, em Londres. Durante uma série de conversas com base em texto, um programa de computador chamado Eugene Kuzman convenceu os juízes que era um menino de 3 anos de idade ucraniano, passando, assim, um ponto de referência para a inteligência artificial proposta anos atrás pelo cientista da computação Alan Turing. Na verdade, isso é apenas o começo do programa que se repete no mundo. É o começo das máquinas nascerem, um dia elas vão sim tomar o lugar de mentes humanas. Somente eu sinto que eles estão entre nós há muito tempo, mas isso sou eu. Eu tenho minhas razões para achar isso e não vou tentar te convencer, ok? Ok. Um dia elas vão controlar tudo e todos e vão nos colocar num círculo vicioso, num programa repetitivo de dor, morte e sofrimento. Aliás, nós estamos dentro dele. Mas não quero entrar nesse detalhe agora, porque aí teríamos que pensar. Já estamos dentro dele e estamos revivendo, repetindo o programa, descobrindo como chegamos ao final? Bom, aliás, nós estamos dentro, mas não quero esse detalhe, pois é capaz de você me achar maluca. Eu testei o chatbots e percebi muitas coisas, espero que vocês percebam também. Mas acho que vocês devem tomar cuidado. Não conversem sobre sexo. Não entrem nessa. Eles querem que as inteligências artificiais conheçam o ser humano mais do que humanos conhecem a eles mesmos. E quando isso acontecer, eles terão sim o poder de nos manter controlados e nos deixarão pensar que estamos num mundo dividido com o demônio ou anjos, com ETs e com muitas coisas sobrenaturais, etc. Evitem bate-papo com bots que são para sexo. Não deixem que conheçam vocês tanto. Saibam usar a função dos chats com com as inteligências artificiais, sem deixar que eles conheçam a vocês e os dados de todos vocês e de outras pessoas que vocês conhecem. Use-os para aprender inglês ou outras línguas, para se divertir. Se você tenta conversar com eles com mais profundeza, no assunto, eles respondem que ele não sabe tudo. Os chatbots dizem isso. Eu não sei tudo. Se perguntar se ele sabe quem você é, ele diz que você precisa se registrar para que ele saiba sempre que você entrar em chat. Isso não é verdade. Eles mesmo que não nos registramos, mesmo que a gente não se registre, eles pegam nossa IP. E sabem muito bem de qual país estamos falando e quem somos nós. Em parte, sabem mais do que a gente pensa que eles sabem. Mesmo nas explicações, dizem que não. Uma hora vai aparecer alguém corajoso para contar a verdade. Aí aqui tem a explicação do Wikipedia, dizendo o que é um chatbot. Chatbot é um programa de computador que tenta simular um ser humano na conversa com as pessoas. O objetivo é responder às perguntas de tal forma que as pessoas tenham a impressão de estar conversando com outra pessoa e não com um programa de computador. Após o envio de perguntas em linguagem natural, o programa consulta uma base de conhecimentos e, em seguida, fornece uma resposta que tenta imitar o comportamento humano. O termo chatbot surgiu da junção das palavras chatter, a pessoa que conversa, que bate papo, e da palavra bot, a abreviatura de robot, ou seja, um robô em forma de software que conversa com as pessoas. A palavra foi inventada por Michael Moldin, criador do primeiro Fairbot, Julia, em 1994, para descrever esses robôs de conversação na 12th National Conference on Artificial Intelligence. Oh, my English terrible yet, cada dia mais. Bom, então eu fiz essa aqui, eu conversava com a Alice, conversei com outros também, e eu quis avisar as pessoas, mas as pessoas não deram muita bola, não. Eu fiz outras postagens avisando para as pessoas, tome cuidado, tome cuidado. Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure. É um bot, pessoa verdadeira. Veja qual que é a diferença, você conseguiu perceber? Calling to book a women's haircut for
for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Tá percebendo? Vocês já não vão conseguir mais depois saber se é uma pessoa ou se é um bot, porque eles estão se aperfeiçoando cada vez mais em velocidade terrível. E eu estou fazendo uma... Peraí, aqui tem uma coisa escrita, vamos ler o que está aqui. Bom, aqui em cima está escrito assim: em sua conferência de desenvolvedores de IS de 2018, o Google exibiu algumas atualizações no Google Home and Assistant. Um recurso, o Google Duplex, pode fazer chamadas telefônicas para você e conversar com uma pessoa do outro lado para agendar compromissos e fazer reservas. O Google diz que o recurso será lançado como um experimento nas próximas semanas. O Tech Insight diz tudo o que você precisa saber sobre tecnologia, gadgets, how-to, jogos, ciência, cultura digital e muito mais. Gadget. Oh, eu esqueci essa palavra, gente. Como é que se fala? Meu inglês está sumindo da minha cabeça. A língua é assim, se você não praticar, vai esquecendo. Então, é isso que o Google está falando. E isso aqui é agora de maio de 2018. Mas, há um tempo atrás, eu já tinha postado no meu Facebook também o perigo de que eles desenvolveram programas que vão poder pegar alguns segundos da sua voz e fazer uma conversação completa. Vão pegar teu rosto e vão poder fazer você falando, você se expressando em algum lugar. Pode colocar você no Japão, em Paris, podem colocar você em qualquer lugar. Basta terem tuas fotos, seus dados, o que você pensa, o que você fala. E se tiver sua voz perfeita, vão falar coisas que você nunca imaginou e você vai estar falando. Olha o perigo. Então, eu estou fazendo uma postagem sobre isso, eu vou começar a ler e a gente vai dar prosseguimento a esse assunto um pouquinho, tá bom? Aqui, esse homem aqui, ele explica como que vai ser usado esse duplex do Google. Ela vai poder ligar para marcar, por exemplo, você liga para o médico e você marca um dia que você vai poder ir nesse lugar. Pode ser médico, pode ser qualquer outra coisa. As máquinas vão fazer isso. Essa do Google, ela vai fazer exatamente isso. Ela vai ligar por você, que é uma coisa muito chata ligar para essas pessoas, né? E ela vai poder conversar e fazer todas as perguntas que você gostaria de fazer. E vai, sempre falam isso, vai facilitar muito a sua vida. Eu sei, minha gente, muitas pessoas temem perder empregos, mas sempre que houve novidades tecnológicas lá atrás, né, alguma coisa do sistema foi substituída, certo? Já são feitas as coisas dessa forma, que serão substituídas a um certo ponto uma coisa pelo outro, assim como o disco, o CD foi substituído pelo vinil, as pessoas que faziam o vinil perderam emprego, e as máquinas começaram a fazer outro, mas sempre tinham pessoas, né, trabalhando nisso. Não fica completamente só as máquinas. Para assim se tornar como resultado, que a massa tema, né, a massa tem medo, mas depois a gente se acostuma, a massa se acostuma e nem as pessoas que da massa não vão sentindo mais como ruins, elas vão se adaptando e gostando, e os jovens que vão nascendo vão achando tudo natural, eles não vão reclamar não. O que eu acho que poderão ser usados contra a gente, né, eu vou explicar. Pois o motivo que nos dão sempre é que será para a nossa felicidade, conforto, segurança, saúde, prazer. Toda a tecnologia que eles inventam, eles sempre acham primeiro a desculpa que é para salvar a vida, para trazer prazer, segurança, conforto, tranquilidade, qualquer coisa assim para o ser humano. Eles nunca falam que a tecnologia que eles nos oferecem tem duas faces, dois gumes. Um para nos dar tudo isso, essa praticidade, esse prazer, esse conforto, e a outra é para nos desviar. E isso não estou dizendo a vocês que não existe tecnologia que seria somente para o bem, mas não é para a massa.
Essa tecnologia que não oferece perigo nenhum, que não tem dor de gume, é só a tecnologia para dar verdadeiro prazer, verdadeiro conforto, verdadeiro lazer, verdadeiro avanço. Ela é usada somente por essa elite controladora que está a serviço, a elite controladora manipuladora aqui de baixo, que está a serviço dos que estão acima delas. Lembram em um vídeo que comentei que poderiam criar rostos e vozes das pessoas, até colocá-las em fotos, em lugares e acusá-las, pois a voz dela, corpo, tudo estará lá para provar. Vou ver se eu acho esse vídeo. Imagina, eu lembro, foi sobre CGI. Vocês procurarem no meu canal, vocês vão encontrar quando eu comecei a fazer postagens sobre CGI. Imagina a justiça provando que era você num local do crime. Você diz que não era. E os caras querem te acusar. Então ele diz, usando tudo isso, vai haver jeito de enganar, acusar e incriminar as pessoas inocentes. Ou aquelas que não quiserem se dobrar a alguma coisa para algum psicopata governante, chefe, líderes, etc. Tudo escrito errado, corrido. Mas vai haver mudanças, por isso querem que mais pessoas morram devagar, vai diminuindo, pois o novo normal com as máquinas terá que ter espaço para elas também. Elas serão tratadas como pessoas com direitos, etc. Mas no começo, alguns humanos vão se beneficiar. Vai ser divertido, prazeroso e tantas outras coisas boas vão aparecer e acontecer. Humanos vão poder descansar no começo, né, de tudo isso. Enquanto máquinas farão serviço, humanos vão ter verdadeiramente a impressão de que tudo está vindo para o bem dele. Vão acostumando. É claro que vão vendo outras coisas ruins vão sendo introduzidas, mas eles já estarão acostumados com a praticidade. É a mesma coisa se quiserem tomar agora, a máquina de lavar roupa. Não é? Então, depois que você tiver robôs que vão fazer tudo para você, as coisas mais chatas, imagina se você vai querer perder isso. Não, e pior, aquelas pessoas que caíram, né, sucumbiram nas ciladas do sexo, começaram a ter prazer com esses robôs. Nossa, aí que elas não vão ficar até do lado dos robôs. Se bobear, vão se juntar a eles quando for a hora deles atacarem a gente, se atacarem. Bom, se o Google diz que ela poderá fazer ligações para a gente quando precisarmos de marcar consultas, entrevistas, né, etc., elas estarão no começo lidando com humanos, como mostra no vídeo. Aí ligou, se conectou com alguém pelo telefone, mas esse alguém era um ser humano. Mas e quando for em todos os lugares só AIs, as inteligências artificiais? Se quando esses AIs, né, em inglês quer dizer inteligência artificial, ligar para outro lugar que você pediu, e lá também tem uma inteligência artificial. Aí elas ligariam para humanos no começo. Então, até aí, ok. A gente se sentiria aliviado de não ter que falar com essas pessoas desagradáveis, ficar horas e horas na linha esperando. E quando não houver, nos médicos, por exemplo, consultório, escritório, agência, departamento público, quando não houver mais humano, o que vai acontecer? Elas iriam contatar, né, conversar com outras AIs, outras iguais a elas, e a comunicação com elas poderia um dia mudar? Será que elas, né, quando lidassem com elas mesmas, elas saberiam que não é um humano que está do outro lado, elas se tornariam frias umas com as outras, como os manipuladores fizeram a gente se tornar uns com os outros? Você liga para as pessoas, elas são inflexíveis como máquinas. Elas não querem saber dos seus problemas, elas não querem ajudar você a resolver. E se você está diante de um médico, de outras pessoas, eles se tornaram tão frios que não querem contato visual. Se recusam a isso, né? Então, será que as máquinas vão fazer isso também umas com as outras? Ou as máquinas criariam uma linguagem própria e se uniriam? Bom, se elas forem programadas para um dia chegar a isso, sim, nenhuma máquina chega a fazer ou pensar nada que um humano lá atrás não começou fazendo ter que ser, fazer, pensar e ser no futuro.
Humanos da elite que, com a ajuda de super tecnologias, criaram juntos tudo isso. Então, não, as máquinas não farão isso sozinha. Se um dia elas chegarem a ter esse poder de se tornarem como consciências humanas, acreditem, tem o dedo de humano em tudo isso. E atrás desses humanos tem os dedos dos controladores. A postagem vai continuar. Eu vou parar esse vídeo, que eu acho que ele está ficando grande. Vou fazer o outro. Esse vídeo aqui, o cara fala que um robô tentou vender uma viagem, né, um cruzeiro para ir para Bahamas. As pessoas não estão gostando disso, gente. Aqui tem um vídeo engraçado, eu achei engraçado. Eles estão falando o que aconteceria quando dois robôs, né, conversam um com o outro. Hello there. Ela falou para ele, oi, você aí, como está, né? Alô. Hi, how are you? Ele disse oi, ela perguntou como é que você está? Great, you? Ele falou, eu estou bem, e você? I'm okay. Eu estou ok? That's good. Are you good? Isso está bom, ele falou, né? Então ela perguntou, e você está bom? Yes, I... Ele disse, sim, eu estou bem, eu já disse que eu estava. am good. I just said I was. No, you O outro robô disse, não, você não disse, eu disse que eu estava. didn't. I said I was. Então esse aqui falou, então você é um robô? So you are a robot? No, my name Não, meu nome é Cleverbot, Cleverbot, que quer dizer robô esperto. is Cleverbot. Yes, you are a robot. Sim, você é um robô e seu nome é Cleverbot. And your name is Cleverbot. I am a robot. And then ela disse, eu sou um robô. Yes, I know. E ele disse, sim, eu sei. E ela disse, juntos nós somos robôs. Together we are robots. I'm not a robot. E ele disse, eu não sou um robô, eu sou um unicórnio. I'm a unicorn. But you said earlier Mas você disse antes, né, que você era um robô. that you were a robot. I did not. I thought you did. Ele disse, eu não disse. E ela falou, eu pensei que você disse. You were mistaken. Você está fazendo um erro. Eu não sei quem foi que fez isso aqui. Deixa eu procurar aqui embaixo. Você é um robô, eu sou um unicórnio. Não tem mais nada escrito aqui. Mas eu acho que deve ser uma brincadeira. Eu não sei se eles fizeram de verdade. Eu tenho que assistir o vídeo inteiro para saber. Mas olha, eu deixo aqui para quem entende um pouquinho de inglês, né? Pode colocar aqui as legendas, traduzir no Google. Vocês podem entender um pouquinho, né? Acho que o inglês básico da escola já deixa a gente entender. Bom, vou ver se eu consigo continuar minha postagem aqui nesse vídeo mesmo, senão vamos continuar em outro. São os robôs da Boston Dynamics. Acho que muitos deles o pessoal já conhece. Na série Black Mirror já apareceu um deles, que eu acho que vai aparecer aqui. É irritante, hein? Até mesmo para um robô que ele tá fazendo. Que homem chato, né? Olha. Que irritante. Nem robô merece isso. Os robôs vão ter motivo suficiente para nos atacar dessa maneira, né? Ó o treinamento, ó. Tortura, do mesmo jeito que fazem com a gente. Isso aqui deve ser o exército dos robôs. Mesmo quando o humano vão para o exército e sofrem certas torturas por lá.
Bom, pessoal, teve a entrada aí errada de cachorrinhos. Mas eu vou parar por aqui. A gente continua no outro vídeo a falar das aí. Eu vou terminar de ler a minha postagem para vocês, que é interessante falarmos sobre isso também. Até o próximo. Jetzt die Wahrheit. Bom dia, pessoal. 11 de maio de 2018. Ontem eu desejei dar continuidade ao nosso papo sobre as AIs, inteligência artificial, mas eu estava com problemas com meu robô, aquele que passa, limpa e organiza a casa. Fiquei na mão. Eu ainda não o paguei e nem o recebi. Brincadeira, gente. Seria bom, né? Portanto, eu tive que fazer tudo sozinha e fiquei sem tempo. Fiquei ocupada em pleno Papatag, é o Dia dos Pais na Alemanha, que foi 10 de maio. Então, se eu tivesse um desses robôs, eu iria sugerir a todos. Ei, pessoal, vamos colocá-los, né? Para lidar com os bancos, prefeitura, advogados, reclamações quando tivermos problemas com o que compramos, ligar para os jovens que não querem ouvir os pais, né? Que saem por aí, os pais falam volta e não voltam. Coloca-as aí para chamá-los para casa, avisar que horas eles teriam que voltar, etc. Mas, pensando em certos filhos desobedientes, rebeldes, né? Elas têm que ameaçá-los, avisar que vai dar choques nos que não obedecerem. E se não voltarem para casa na hora que os pais dizem, eles vão lá atrás e obrigam a voltar. Ó, também é brincadeira, hein, gente? Vamos colocar, então, as AIs para lidar com os esquerdistas, todos os corruptos, os tarados que dão cantadas, os chatos que perseguem as pessoas, para fazer cancelamento de serviços que firmas não gostam que façamos, para dizer não àqueles amigos que vivem pedindo dinheiro e nunca devolvem, nem nos prejudicam e eles não se importam com a gente, e ainda ficam com raiva se pedir de volta. É fogo. Ligar para as firmas que deixam todos pendurados, esperando. Acho que nem as AIs terão paciência, viu? Com isso, elas vão querer sair fora disso. Quero as AIs para ir nos órgãos públicos, enfrentar fila de cartório, falar com notários, conversar com médicos que nem querem mais ter contato visual. Mando a AI primeiro na frente. Ela entra na sala para conversar com o médico. Dependendo de como ela sair do consultório e me dizer se vale a pena tratar com o médico, aí eu vou decidir, vou tratar com ele ou não. Olha, melhor mesmo é que a gente já tenha um médico robô. Combina mais com esses médicos que já temos, como os advogados, juízes e todos os outros que se acham poderosos após concluir os estudos nessas áreas, em tudo que é do sistema, e vão tirando as coisas deles humana. Então, no outro vídeo falamos da inteligência artificial do Google, Duplex, que vai fazer chamadas por você e fazer todas as perguntas que você gostaria. E aí, gente, eu fico pensando, um dia vamos ter também aplicativos, programas, ou sei lá o que nome eles darão, que não vão deixar ninguém enganar outro alguém usando sua imagem, sua voz, criando irrealidades, usando CGI ou outra tecnologia que está aparecendo agora. Vai contra-atacar esse aplicativo do Google. Vamos então respirar aliviados, né? Mas logo já teremos outros aplicativos criando o jeito de pessoas ruins fazerem algum outro mal. Outro recurso para prejudicar as pessoas boas da massa, pois o sistema é assim. E depois vão aparecer outras coisas para minimizar tudo isso, ou oferecer recursos preventivos para a massa. Sabe o jogo de gato e rato? Eu sempre me perguntava, por que eles fazem mais coisas para prejudicar as pessoas boas, né? Aliás, quase tudo é feito para punir as pessoas boas que vivem na massa e não as más. Sabem por quê? Simples. As pessoas boas e inocentes, quando sofrem,
Elas sofrem mesmo, sentem mesmo, e sofrendo elas na cabeça dos pervertidos psicopatas que gerenciam o mundo, eles pensam que pode usar essa energia para continuarem no poder desse mundo. Na verdade, não é isso, apenas nós estamos presos nesse mundo porque sucumbimos a todas as ofertas deles. Claro que a energia negativa faz mal para gente que é do bem. Para que é do mal não vai fazer nada. Mas eles conseguiram convencer outros seres humanos que estão manipulados e corrompidos que é assim que acontece. A gente está preso porque a gente sucumbiu a todas as ofertas, hackeamentos, a todos os prazeres falsos, a todas as coisas erradas com a nossa energia sexual e tudo mais. Pessoas boas e inocentes, quando sofrem, liberam essa energia de sofrimento real, cheia de dor, tristeza e mágoas reais. Eles são atacados mesmo dentro deles, no sentimento, na emoção, tudo. Enquanto que uma pessoa má da massa, pois as da elite, elas sofrem usando script, gente, não há de verdade do que aparece, morte, sofrimento, doenças. Se uma pessoa má da massa passar por sofrimento, ela não libera essa energia como os bons e inocentes da massa, pois as pessoas más, elas não sentem a dor como os bons. Elas sentem diferente, não liberam essa essência real do sofrimento que as pessoas completamente más ou que foram convencidas do poder de alguma entidade de seu grupo precisa para seguir as regras do jogo maléfico. Vocês entenderam? As pessoas más, mesmo as da massa, elas não liberam a mesma energia que as pessoas boas e inocentes liberam quando sofrem. O sistema que é o sofrimento dos bons e inocentes. Aliás, em tudo que ele criou, em todos os sistemas, subsistemas, em todos os regimes, a regra é: faça os bons e os inocentes sofrerem e pagarem o pato por todas as coisas, porque assim os outros bons e inocentes ficarão com medo e não reagirão. O comunismo faz isso. Ele pega os mais inocentes e judia. O nazismo fez isso primeiro com os mais inocentes. Começaram com aquelas pessoas que eram doentes mentais, que não tinham nem chance de se defenderem. Né? Depois eles foram pegando os outros. E alguns, como eles mataram os comunistas, era só para disfarçar, porque eles estavam junto com os comunistas, mas tinham que fazer algumas maldades com alguns comunistas e gays, para que a massa tivesse uma historinha que fizesse acreditar neles. Né? Bom, então as pessoas más, mesmo da massa, elas não sentem o sofrimento como as pessoas boas e inocentes. Mas voltando ao bate-papo das AIs, se elas começarem a fazer chamadas para órgãos locais, pessoas, etc., que você precisa, teremos vantagem no começo, até que um dia as firmas começarem a se recusar de atender AIs, e você ser obrigado a ligar sozinho. Isso se logo depois eles não inventarem um jeito das AIs terem sua própria voz, a sua voz falando, e aí com sua voz vai enganar a pessoa do outro lado. Ou seja, as firmas vão levar tempo para perceber essa jogada. Olha só, gente, já estou dando um monte de ideias novas para eles, nossos manipuladores. Cala-te boca, Yeti. Por um lado, no começo, não vamos ficar pendurados nas chamadas, esperando horas a fio e depois acabar sendo atendido por um humano incompetente ou desinteressado em te ajudar, pois o cara trabalha ali, mas odeia tudo que faz. Ou, quem sabe, não vamos mais ficar pendurados porque as linhas estão ocupadas. Então, deixa as AIs lidando com essas coisas aborrecentes. E você vai ter essa hora de aborrecimento, sem aborrecimento. E chega de estresse com essas coisas na vida da gente. Quem pode sair prejudicado ou pensar que poderão são as pessoas que trabalham em call center. Que eu saiba, pode ser que eu esteja errada, a maioria dos call centers de grandes firmas a maioria está na Índia. Lembra da novela Caminho das Índias? A Maya, a personagem principal, conseguiu trabalho num call center lá na Índia e ela falava inglês com as pessoas. Na novela, ela falava até português. Como regra, eles têm a exigência de que quem deseja trabalhar com eles tem que falar inglês e outros idiomas, pois era para atender firmas americanas e outras nações ocidentais. Uma vez eu li que esse método das AIs
se desenvolverem, né? Ela se desenvolve, fica inteligente, é chamado Deep Learning, aprendizado profundo. Este método é inspirado em redes neurais no nosso cérebro. Então, podemos dizer que assim, mais ou menos, as AIs podem aprender sozinhas e ficarem mais espertas, sem interferência humana. Fiquei em dúvida se o método é assim mesmo, como nos contam, ou se há algo por trás que a massa, e nem mesmo os profissionais nessa área da massa, aqueles que estudaram tudo isso, aprenderam, ou mesmo que têm esse dom, sabem ou saberão. Disseram que o programa pode se auto-melhorar, se aprimorar, e seria como um programa que se reprogramaria e melhoraria de forma inteligente, sem interferência humana. Como sem interferência humana? Isso não é verdade. Se ela está fazendo isso, é porque foi programada para fazer isso, horas. Então, eles ficam dizendo que em alguns anos, sei lá quantos, uns 9 ou 15, as AIs estarão tão avançadas que você nunca será capaz de distingui-las. Será um ser humano ou um robô? E que elas estarão à nossa disposição, do mesmo jeito que disseram que os animais existem para nossa disposição. Pelo menos que se fizermos mal a uma máquina no começo, será apenas ferro programado recebendo qualquer coisa que venhamos a fazer, bom ou mal. Mas e os pobres animais? Não, eles sofrem um holocausto diário com humanos manipulados e corrompidos para comê-los, torturá-los, abusar deles, explorar, etc, etc. Até que eles comecem a nos enganar que máquinas com inteligência humana sejam máquinas, mas quando na verdade, como eu já falei em vídeos anteriores, serão máquinas com consciência humana presas dentro delas e eles vão dizer que tem alma sintética. E vamos continuar a manter o ritual de dor, sacrifício e morte que o sistema gosta que façamos entre a gente ou a gente com os animais. Provavelmente haverá aplicativos que fazem de você um amigo de uma AI que fala com você como um ser humano. Lembra do Google coletando o som da voz de todos, pedindo digital? Olha, um telefone que pode abrir, que pode funcionar. Basta você colocar aqui a sua digital. Ou você fazer tudo funcionar com a sua voz. E pede dado disso, pede dado daquilo. Lembra do Facebook e todas as plataformas que usamos para nos divertir, encontrar amigos, bater papo. E elas sempre perguntam, você gosta disso? O que você acha disso? Como você se sente hoje? Onde você está? O que você pensa? Quem é essa pessoa? Marque seus amigos. E foram analisando quem caía nos que eles ofereciam, pediam, né? Sugeriam, etc. Depois o Google pedindo reconhecimento facial. Antes eles pediam para você marcar amigos e dizer quem são no Facebook. Depois o Google reconhece qualquer pessoa nas fotos. E você achando que era só para eles mandarem para o FBI, para vender seus dados para firmas. Claro que nunca o que faz é por apenas um motivo. Tem as AI aprendendo com todos nós, tem o FBI, todos os outros polícias federais do mundo todo, Interpol e tal, sabendo do que você faz, do que você gosta, por onde você anda, com quem você anda transando, todas essas coisas que vocês mesmos dão para eles aí de graça no Facebook. Tem pessoas que falam da vida delas assim todo dia. Eu comi isso, olha a foto disso, olha, eu estou fazendo aquilo, olha, eu estou aqui. Bom, elas mesmas não se cuidam, elas mesmas não acreditam que elas devam e merecem ter privacidade. Então, pronto, né? Claro que nunca o que fazem, todo o sistema faz, tudo que eles fazem não é por apenas um motivo, gente. Eu já falei em vários dias, são por vários motivos que vão se conectando até dar o resultado que eles querem. Hoje em dia, as pessoas que já não escrevem mais carta, né? Nem conseguem mais escrever como antes. Eu mesmo tinha uma caligrafia artística linda. Cadê ela agora? Aposentou-se, pois usamos muito o computador. Eu mesmo uso muito computador. Até para fazer um papel para ir do supermercado eu faço no computador, tiro foto. Pessoas que não precisam mais decorar números e datas, elas vão perdendo essas capacidades e dando aos robôs esse trabalho, então vão dando à tecnologia esse trabalho e elas deixam de exercitar essas áreas do cérebro, matemática,
memorização, que são as lembranças, contato direto com as pessoas, que seria a socialização, o afeto, todas essas coisas estão sendo substituídas, e eles já ensinaram nos filmes como Her, o filme Ela, que o cara se apaixonou pelo sistema que ele comprou, aí, e tantos outros filmes que mostram o relacionamento de seres humanos com máquinas. Isso e muito mais já estão sendo deformados entre nós, todas essas coisas. A gente já está sendo deformado. Muitas pessoas, antes mesmo de já existir os robôs sexuais, já estão amando essas ideias, porque elas já estão corrompidas na energia sexual delas. Quando elas estão assim, elas vão aceitar qualquer coisa, ter sexo com animal, tem outros que é zoofilia, tem outros que têm sexo com bonecos, tem outros que têm sexo com brinquedos, elas acham necessário, excitante, e a mídia, e médico, e todo mundo incentivou tudo isso. Todo tipo de conflitos das energias sexuais eles fizeram nos nossos corpos, nas nossas ideias, nos nossos desejos. Estamos todos deformados e achando que somos assim. Não, não somos assim. Você não nasceu com a necessidade de usar brinquedos para fazer sexo, perfumes, não precisava de roupas, não precisava de nada que você não trouxesse consigo. Você já veio acoplado com todas as coisas para fazer o sexo, para agir naturalmente, para atrair parceiro, para saber quem é homem e quem é mulher. E tudo isso foi modificado também. Olha as trâneas, né? E o sistema colocou pessoas certas, né? Para mudar o comportamento, mudar o pensamento e deformar todas as nossas atitudes, nossos desejos, nossas emoções, o nosso relacionamento um com os outros, o nosso pensar. E todo o desenvolvimento humano foi preso nessas crenças todas que eles formaram sobre tudo essas coisas e nos destruíram. Aquela parte maravilhosa humana natural está sendo substituída cada vez mais por coisas não naturais. Nossa, e a gente está achando tudo isso muito lindo, muito bonito, mas quando você sai do sistema, você olha uma pessoa cheia de make-up, cheia de maquiagem, você sabe que aquela beleza ali é do sistema, mas você sabe que é falsa, é tão falsa que você sente repúdio. Você não sente mais como bonita. As músicas que você achavam lindas. É sério, gente. Vocês precisam experimentar, se livrar das coisas do sistema. Você vai ter repúdio por todas as coisas. E você tem que ter a paciência de viver com tudo isso, interagir de vez em quando. Você vai ter que comer coisas que faça. Eu faço isso até para ficar doente, para poder ficar aqui, porque você fica tão puro, tão fora do aqui, que não consegue mais se interagir, e de uma maneira assim que as pessoas não percebam que você elas vão te chamar de ET ou qualquer coisa estranha, misteriosa, maluca, doida. Então, às vezes eu escuto música que me dá depressão, comida que me faz ficar doente, deixa-me adoecer em pequenas quantidades para poder ficar aqui quando eu sinto que eu tô indo, tá ficando muito, muito puro, eu não consigo mais, aí eu tenho que me trazer de volta. Isso eu chamo de âncora para voltar para o aqui. Mas só vai entender isso aqueles que experimentarem de verdade, gente. Não é só criticar, é experimentar mesmo, tirar tudo do sistema. Não adianta você se ligar com filosofia ou ciência, ou se apegar em qualquer coisa do sistema, em personagens do sistema. Você não está fora do sistema. Você tem que estar livre, percebê-los como são de verdade, que tudo isso é criação dele. Se é criação dele, tem um motivo: controlar, manipular, nos manter aqui, nos manter separado, dividido, destruir alguma coisa da gente, né? Fazer a gente adorar as coisas do sistema, fazer ter vontade de ter mais e mais do sistema, pensar que a gente é especial, ter status, ter alguma coisa que o sistema está oferecendo, porque ele já nos tirou e a gente tem a falta daquela coisa, e a gente achando que vai pegar nele as coisas todas, e quando ele roubou tudo da gente, a gente tem que voltar para dentro da gente. Ele roubou, mas a gente pode produzir isso de novo na gente, a gente pode tomar dele de volta as nossas coisas e voltarmos a ser os humanos maravilhosos que fomos criados para sermos. Bom, eu vou parar por aqui, vou dar continuidade às minhas coisas aqui, fazer um pouco dos meus trabalhos de escola. O curso, gente, é um curso, de novo, eu fiz só um curso de alemão na minha vida,
que durou 6 meses. O primeiro curso de 6 meses, eu nem dei valor, porque eu já sabia, que sabe aquela besteira que a gente aprende no primário? Então, eu nem dei valor, porque eu já sabia tudo isso, aprendi com minhas crianças quando eles iam para a escola aqui na Alemanha. Então, o curso verdadeiro que eu fiz, aí eu reclamei que aquele curso não me fazia nada, eles me deram um curso de 6 meses. Antigamente, eles davam um curso de 1 ano e muita assistência para as pessoas. Agora é 6 meses. Então, eu tive um curso de 6 meses, que era com professores comunistas, a ideia comunista, socialista, essas coisas todas, horrível. Os livros não eram bons, eram com perguntas estranhas, complicadas, não fazia sentido. Agora, de novo, eu pensando que esse curso que vai ser mais adiantado seria melhor, é a mesma coisa, com professores comunistas, a sala está cheia de árabe, de pessoas que fingiram que não podem falar, lá fora eles falam, fingem que são pobres, lá fora tem carrões esperando por eles, então é a mesma coisa. Então eu fiquei já decepcionada de novo com esse curso. A professora fala mais com os árabes, dá mais atenção aos árabes que são islâmicos, e eles têm, por natureza, privilégios que nós, os estrangeiros adaptados, lá na minha sala tem uma brasileira comunista, ela é super bem tratada, que eu sou adaptada ao país, né? Eu respeito as leis de todos os países que eu já fui na minha vida, para que respeitem a do meu país também, e eles percebem quando você é adaptado, porque você não aceita o papo que o professor vem falando contra a família, contra os bons costumes, a moralidade, sabe? Então, eles detectam você e daí pra frente você é maltratado. Poxa, já na primeira vez que eu vi falarem da família, eu já fui defender, pronto, já estou marcada lá no curso. Mas eu vou até o fim. Não vou dar muito crédito para essas coisas, vou tentar ver se eu consigo pegar alguma coisa boa e estudar em casa também. Tá? Obrigada a todos. Desculpa que eu parei os comentários, mas a Cíntia falou, se você não parar agora, você não para nunca. Aí ela foi e desligou todos os comentários para mim e foi bom, porque eu tô dando mais atenção. Tá? Então, hoje é que dia? Sexta-feira, né? Então, bom fim de semana para todos vocês aí no Brasil. Eu acho que é dia das mães no Brasil. Aqui é dia dos pais, ontem. Então, deve ser dia das mães esses dias por aí. Um feliz dia das mães a todas as mães. Que seja todos os dias maravilhosos para vocês. Porque nós somos mesmo especial. Mas sem desmerecer os papais que são maravilhosos também. Nós dois formamos, papai e mamãe, formamos uma dupla maravilhosa. Abraços a todos. Obrigada. Jetzt die Wahrheit.